Olá, boa tarde. Em mais uma quarta-feira que nós estamos juntos. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é resiliência ou teimosia. Ou seja, quando é que realmente somos resilientes ou quando estamos simplesmente sendo teimosos? E qual é a diferença entre a resiliência e a teimosia? Olá, Eduardo, bem-vindo. Tá, quando nós falamos sobre resiliência, o que nós estamos falando, sobre o que nós estamos falando? Bom, oi Dani, bem-vinda. A palavra resiliência, ela vem do latim que significa resilire, que na verdade significa voltar atrás. Então, quando nós falamos na resiliência em relação a um sentido mais figurado, seria a capacidade das pessoas de se adaptarem, seja a situações de mudança, situações de estresse, de má sorte, de dificuldades. Então, todas as vezes que nós estamos falando, uma pessoa é resiliente, o que significa isso? Essa pessoa, ela tem a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a situações de mudanças, mudar rapidamente, o que para algumas pessoas é muito difícil. Ela consegue superar obstáculos, ela consegue resistir a situações, ela consegue de certa forma superar os estresses, seja traumático, seja emocional, sejam dificuldades de relação de uma forma mais rápida. É aquela brincadeira, né? O que importa não é se você vai cair, porque todos nós vamos cair. Em algum momento você vai cair. A questão é o tempo que você leva para levantar. E quando nós falamos isso, é exatamente a capacidade de resiliência é que vai determinar se você vai levar mais tempo ou menos tempo. E é interessante porque essa conversa sobre resiliência... Olá, voltamos. Tivemos um pequeno probleminha de conexão aqui, isso às vezes tem ocorrido. Olá, Luciana, bem-vinda. Então, retomando, tá? Nós estamos falando sobre a questão de resiliência. E de onde surgiu a ideia de falar sobre resiliência? Oi, Guilherme, bem-vindo. Ou teimosia. Isso surgiu durante uma sessão de coaching, onde eu e meu cliente estávamos discutindo exatamente isso. Até que ponto era inteligente se manter focado em determinada situação, ou até que ponto ele estava fazendo isso por uma questão de teimosia, e até que ponto já não era hora de poder se desapegar dessa situação. Então, é muito interessante, porque todos nós falamos, eu preciso ter resiliência, porque a pessoa que tem resiliência, ela reage melhor. Diversas pesquisas mostram que tanto as pessoas que têm resiliência, quanto as pessoas que têm uma inteligência emocional mais alta, elas se diferenciam no campo profissional, no campo afetivo, no social. Ela se diferencia em momentos de grande estresse, de grande tensão. E é interessante nós observarmos isso. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos parar e olhar e dizer, bom, nesse momento eu estou reagindo a essa situação, eu estou me mantendo aqui, eu estou me adaptando, eu estou lidando com essas situações negativas ou até nocivas de uma forma positiva, ou eu estou batendo o pé, eu estou ficando aqui, eu estou realmente entrando numa situação de teimosia, onde eu não quero abrir mão daquilo que eu coloquei como verdade. Por quê? Porque muitas vezes, nós já falamos aqui sobre o burnout, e é interessante como as pessoas muitas vezes levam tempo para identificar que estão com burnout. Por que isso ocorre? Porque muitas vezes ela não se dá conta do quanto ela já ultrapassou o seu próprio limite. Então, quando nós falamos em ser resiliente, o que significa isso? Quais são as habilidades, quais são as qualidades que você espera de uma pessoa que realmente é resiliente? Primeiro, que ela consiga se adaptar rapidamente, tá? Outro ponto é que ela
esperam, elas têm uma capacidade de olhar para as situações e olhar para elas esperando, olá, Helena, esperando realmente, tendo fé, tendo esperança, tendo uma boa positividade de que aquilo vai terminar bem. Mesmo quando outras pessoas não têm essa mesma percepção. Um outro ponto é que elas conseguem, mesmo em momentos de crise, em momentos difíceis, elas conseguem criar emoções positivas e elas conseguem usar essa emoção positiva para continuarem caminhando. Como a pessoa que diz, tá, mas não, isso daqui é uma fase, o que eu estou aprendendo aqui? Isso daqui é algo que é fácil de levar porque eu já passei por outras situações similares. São pessoas que continuamente estão aprendendo com as suas experiências de vida. São pessoas que elas sabem se proteger, elas sabem se defender, elas sabem respeitar o próprio limite. E, muitas vezes, respeitar o limite até no momento onde ela precisa de mais tempo para ter uma reação. São pessoas que elas têm claro o que é a autoestima dela e onde está baseada a autoestima dela. E a autoestima dela está muito ligada à sua própria realização. Então, a autoestima dela não está baseada no outro. Tá? Ela precisa do reconhecimento do outro, mas na verdade ela não dá o poder para o outro sobre a sua autoestima. Como é que isso funciona? Tá? É muito importante entender que a cada dia você passa por N situações onde ou você tem a capacidade de reagir ou você fica parado, ou você até se perde pelo caminho. Então, sempre que nós vamos falar em resiliência, nós precisamos entender se por sermos ou por estarmos buscando a resiliência, nós não estamos nos transformando em uma pessoa teimosa. Tá? O que é a teimosia? É aquilo que você vê que não está dando certo, mas que você bate o pé. Qual é a diferença de uma para outra? Tá? Como é que eu posso identificar se eu realmente estou sendo resiliente ou se eu estou sendo teimoso ou teimosa? É importante nós entendermos o quanto esse nosso colocar o objetivo, se manter no objetivo, o quanto essa percepção do que nós estamos buscando lá na frente, ela está realmente ligada aos meus valores. Tá? Isso que eu estou procurando está de acordo com aquilo que eu acredito? Está de acordo com os meus valores? Está de acordo com o meu estilo de vida? Por quê? Porque muitas vezes, na tentativa de provar para o outro que eu supero, que eu dou conta, que eu sou resiliente, a primeira coisa que eu faço é desqualificar o meu sentir. É desqualificar o meu limite. Então, quando eu estou sendo resiliente, eu estou alinhada aos meus valores. Quando eu estou sendo teimosa, eu já começo a ter um desalinhamento com os meus valores. Como assim? Eu estou fazendo aquilo, mas eu não confio tanto. Eu estou fazendo aquilo por uma questão de honra. Eu estou fazendo aquilo porque eu disse que eu conseguiria. É como se a resiliência ela vai fluir, eu vou ter evidências de que ela está realmente fluindo na minha vida, eu vou ver os resultados. A teimosia não. Muitas vezes eu já ouvi isso no consultório, vi a semana passada mesmo. Por que eu passei tantos anos da minha vida sem enxergar isso? Eu olhei para a pessoa e falei, porque você naquele momento não estava pronto para enxergar, você tomou aquilo como uma verdade e mesmo os resultados não estando de acordo, tá? Você não vendo o resultado, você achava que você era obrigada a se manter e a transformar aquilo em algo de sucesso, quando todos os indícios, todas as evidências, todos os resultados nos diziam que naquele caminho não tinha como você chegar a uma realização. Tá, mas como é que eu vou identificar isso em mim? Isso vai depender de como você funciona. Se você é uma pessoa sinestésica, você vai se sentir incomodada fisicamente.
Se você é uma pessoa mais auditiva, quando você fala sobre a situação, sobre a experiência, você tem um incômodo, como se o que as pessoas falassem, muitas vezes a sensação é: as pessoas não querem, não estão me dando suporte, as pessoas, elas estão tentando me fazer desistir. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nada mais é do que uma transferência para aquilo que eu me propus a não abandonar. A gente brinca, né, que se tem um signo no zodíaco que é um signo super teimoso, é o taurino, né? Porque o taurino empaca. E é um desafio mesmo para quem é do signo de touro fazer isso. Porque ele tem uma tendência a empacar. Então, é transformar a teimosia em resiliência. Como é que eu faço isso? Primeiro, entendendo isso, quais são os valores que efetivamente me guiam, seja na minha vida profissional, seja na minha vida afetiva, seja na minha vida familiar, o que realmente é importante para mim. Como é que eu identifico esses valores? Sabendo o que realmente é importante. Quais são os meus 5 primeiros valores que são inegociáveis? Por exemplo, se eu estou numa relação profissional, tá? A honestidade, a ética, a qualidade de vida. Vamos pegar esses 3, tá? Eu estou lá como a questão da ética, a questão da qualidade de vida, a questão da honestidade e do respeito. Isso daqui para mim e a própria admiração. Isso daqui para mim é essencial. Então, isso que eu estou tentando, que eu estou reagindo e que eu estou lutando para transformar na minha vida, está de acordo com esses valores? Ou ele está aviltando, infligindo uma dor aos meus valores? Então, é muito importante, se você puder, observa. Normalmente, nossos valores, eles se repetem nas outras áreas. O que acontece é que, às vezes, tá? Os valores, eles têm priorização diferentes para cada área. Mas se você observar, normalmente, os valores são os mesmos. Tá? Eles vão variar. O problema é que quando eu falo em valores, por exemplo, se eu encontro uma pessoa que os meus valores são muito diferentes do dela na área afetiva, o que isso vai provocar? Isso vai provocar que mesmo que nós tenhamos amor, nós talvez tenhamos dificuldade nessa relação, porque nós estamos tendo expectativas e priorizações diferentes do outro. Tá? Vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás eu trabalhei numa empresa, foi um dos meus primeiros empregos antes de ir para a KPMG, e as pessoas tinham como valor nessa empresa um comportamento que ia totalmente contra os meus valores. Tá? A partir do momento que você estava num cargo abaixo, gritar, falar de forma deselegante, não te ouvir, parecia que era um valor ali. Então, as pessoas não falavam: olha, por favor, você pode me ver isso? Você pode providenciar isso? Era quase como se você fosse uma escrava e não uma empregada. E isso foi uma das coisas que me fez sair dessa empresa. E eu lembro que na época até uma amiga me disse: mas você vai sair agora? Eu falei: se eu ficar aqui eu vou acabar ficando doente. Por quê? Porque isso daqui já não é mais ligado a me superar. Isso está me agredindo. Então eu sou uma pessoa que a questão do respeito para mim é muito forte. Tá? Se eu estou numa situação onde para conseguir o resultado eu tenho que ir contra esse valor, eu realmente estou sendo honesta comigo? Eu estou sendo congruente comigo? Tá? Isso realmente vai me trazer o resultado que eu espero? Então, é importante, e quando eu falo esses valores, a sensação que dá é: tá, eu coloco o nome dos valores e tudo bem. Não, não é isso. Eu tenho que entender que, apesar do que o dicionário diz, cada um de nós temos a nossa própria interpretação de muitas coisas que, para mim, é uma coisa e para você é outra. Tá? Por exemplo,
O que eu gosto muito, né? O que é respeito para você? Tá? Por quê? Porque respeito para mim é, em primeiro lugar, eu consigo enxergar o outro. Eu sempre falo que tem um livro da Patrícia Gerbrin que se chama Palavra de Criança. E ela tem algumas cartas, ela além do livro tem um baralhinho, né? Com frases. E uma das frases é respeito. Respeito é quando eu consigo enxergar o outro, é quando eu sei que o outro existe. Se eu não sei, como é que eu posso respeitar alguém que não existe? Como é que eu posso respeitar alguém que eu nem sei que essa pessoa existe? Então, o respeito, ele para mim não é só enxergar o outro, é enxergar, ouvir e entender o outro. E entender que isso daqui para mim pode ser diferente do que é para você, tá? Quando eu falo em respeito, é muito sério, eu não vou, se você me diz que não gosta de algo, eu não vou tentar infringir isso a você, ou te obrigar a ter que fazer aquilo, porque isso para mim é um desrespeito, e vai contra os meus valores. Ou seja, se está contra os meus valores, é a resiliência? Ou eu estou ali tentando provar que eu dou conta, que eu sou capaz, que eu vou superar. Aí nós entramos na teimosia. Outro ponto importante são as evidências. O que são evidências? Evidência é aquilo que me dá a clareza absoluta de que eu estou indo pelo caminho correto. Então vamos imaginar que eu estou... Um dos meus valores, um dos meus objetivos é, sei lá, me tornar mais popular nas mídias sociais. Só que um dos meus valores é reserva. Eu sou uma pessoa que odeio me expor. Tá, e eu começo a fazer lives, começo a fazer podcast, começo a fazer programas pro YouTube. Só que em vez das coisas fluírem, parece que as coisas não caminham para frente. Todas as evidências, eu coloco um vídeo, dá errado, eu vou gravar, eu levo muito mais tempo do que eu deveria ter levado, eu não consigo me expor quando eu estou diante do vídeo. Será que não vale a pena eu parar e dizer assim, calma, vamos avaliar, tá? Mas você não está bem no vídeo porque você não sabe gravar. Eu posso até mesmo fazer um curso para aprender a me expressar melhor em vídeo, eu posso fazer um curso de teatro. Mas vamos imaginar que eu vou para esse curso e eu me sinto super desconfortável. Mas isso é importante. Tá, mas eu já estou com duas evidências. Uma é que está indo contra o meu valor, que é a discrição à reserva. Outro é que eu não estou vendo o resultado que eu estava buscando. Eu não estou conseguindo... Por mais que eu faça ver resultados, assim, eu quero ir para o interior e de repente eu me vejo no centro da cidade. Por que eu fiz essa sabotagem? Onde foi que eu errei? Então, vamos lá, existe a diferença entre o ajuste do caminho, tá? E aquilo que é eu ficar o tempo inteiro tentando refazer o caminho. Um outro ponto são os resultados. Quando nós estamos falando em resiliência, imagine, por dia, tá? Você deve passar aí por umas 35, 40 situações de estresse. A resiliência significa que todos os dias você vai passar por essas situações e ao final do dia é como se você se rebobinasse. Você acorda no dia seguinte com a mesma disposição, com a mesma capacidade, com as mesmas possibilidades. Ok? Agora vamos imaginar que todos os dias eu acordo já querendo que o dia termine. A minha alma está caminhando em direção àquilo que eu estou buscando? Então, é muito importante, quando nós falamos em resiliência, nós não mudarmos o significado disso. Uns 10 anos atrás, eu atendi um profissional e ele falava para mim, é um grande desafio, porque eu vou superar. Superação é um dos pontos de quem é resiliente. Só que todas as situações que ele trazia já eram tragédias anunciadas. E a minha pergunta para ele era, tá, mas... isso daqui
É uma questão de superação? Ou é uma questão de que você não tem permissão para simplesmente se desapegar? E nós vamos ver isso quando uma pessoa ela fica presa ao passado. Quando uma pessoa ela cria um apego que ela não consegue viver a vida dela porque ela está lutando para uma coisa que não teve retorno. Quando nós dizemos isso, imagine, talvez eu possa até usar um exemplo que às vezes eu uso, né? Quando as pessoas me falam, por que você escolheu psicologia? Poxa, você sempre soube, porque às vezes eu digo, né? Eu falo, poxa, são 32 anos atendendo, mais 5 de faculdade são 37 anos. Ou seja, eu entrei na faculdade com 17, eu tenho o dobro praticamente de idade atendendo e trabalhando com psicologia do que eu teria de vida sem a psicologia. Tá? Normalmente eu explico, olha, o meu primeiro objetivo era medicina. Era ser uma obstetra. Tá? Eu não passei em psicologia. Eu não passei em medicina. Tá? Eu poderia tentar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Graças ao meu falecido pai, eu não tive essa possibilidade de muitas tentativas. Porque o meu pai era muito claro, passou, vai fazer. E no primeiro ano, eu me atormentei por causa da medicina. E quando chegou o final do ano, eu lembro muito de uma tia minha me dizendo, olha, se você não estiver feliz, eu vou te ajudar em medicina. E foi muito interessante, porque naquele momento, e assim, eu não tive nenhuma questão no primeiro ano que me impediu de chegar ao segundo ano. As pessoas eram legais, as matérias até eram legais. Eu que estava presa ao passado e não conseguia qualificar aquilo que eu estava vivendo. Quando chegou no segundo ano, que eu me dei conta de que eu estava gostando do curso, aí sim eu parei, falei, bom, agora é hora de nós assumirmos que nós estamos num caminho que é válido para nós. Então, eu não vou mais me apegar à medicina. Tá, no segundo ano eu estava com 18 anos. Então você era muito jovem, você é muito velha. Não, eu tinha todas as possibilidades. Só que ali, naquele momento, é a questão da adaptação. Ao me dar conta de que o que eu estava fazendo tinha valor para mim, de que estava de acordo com o que eu buscava, o que eu gostaria de fazer, ajudar as crianças a nascerem, dar a possibilidade de vida para as pessoas. Tá? O que a psicologia me ajudou a fazer? Me ajudou a fazer as pessoas renascerem, saírem da dor e renascer da dor para situações super mais confortáveis, para situações de realização, de uma reestruturação, de um renascimento. Quando eu consegui fazer essa ressignificação, eu percebi que se eu continuasse apegada à medicina, eu não estaria sendo resiliente, eu estaria sendo extremamente teimosa. É aquela pessoa que não se casa porque com que ela queria se casar não deu certo, então ninguém mais vai dar certo. Porque ela quer aquela pessoa. É aquela pessoa que sempre vai reclamar que não tem sucesso porque ela queria ter feito aquela faculdade. Ou seja, ela ficou presa lá atrás. Ela não conseguiu dar conta das situações de estresse da vida dela. Ela não conseguiu chegar ao ponto de ressignificar o que ela estava buscando e transformar o que ela conseguiu. Então você quer dizer que eu tenho que aceitar o que vier? Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que é muito importante que eu tenha claro se o que eu estou buscando está de acordo com os meus valores, se eu estou tendo evidências e resultados. Imagine, quando eu fiz o Empretec, eles diziam que mais de 75% das empresas fechariam no segundo ano. E naquele momento eu falei, tá, mas o sonho da minha vida é manter meu consultório. E se ele fechar daqui 2 anos? Então, na verdade, ali teve uma resiliência. Foi buscar informação, buscar novos estudos, buscar formas de atender melhor, de divulgar melhor. Isso exigiu muito trabalho, tá? Ou seja, mesmo quando
Eu sabia, mesmo quando eu tinha claro que talvez ia demorar 1 ou 2 anos ou até mais tempo para eu ter resultado, eu não desistia. Mas eu via os resultados, mesmo que fossem pequenos. Por quê? Porque quando eu falo em resultados, é eu entender o quanto eu dei de passo à frente, ou se eu fiquei paralisado ali, empurrando uma parede. Então, eu comentei disso agora e eu queria que você pegasse, se você puder, pegue uma folha, tá? Eu adoro escrever, então muitas vezes é mais fácil para mim te dizer, olha, pega uma folha de sulfite e pegue as situações onde você realmente está lutando para fazer acontecer. Tá? Sei lá, vamos fazer essa brincadeira? Não, eu quero realmente fazer medicina, eu quero realmente fazer isso acontecer. Tá? Nessa área, seja em qualquer área da sua vida, quais são os meus valores para essa área? Tá? Se for profissional, tá? Lembra que eu falei, olha, eu preciso que nós tenhamos éticas, tá? Eu preciso que nós tenhamos respeito, senão eu não consigo trabalhar. Eu preciso, para mim é super importante, só vou colocar que eu tenha uma qualidade de vida. É muito importante que eu tenha aqui a admiração e que eu tenha independência para fazer, do meu jeito. Então vamos lá. Depois que você determinou os valores, o que significa isso para você? Como eu te disse, respeito para mim enxergar o outro. É entender que o outro tem um limite e conseguir enxergar esse limite. A ponto de eu poder transitar aqui sem invadir o limite do outro. Tá? Isso daqui está dentro dos meus valores? Quais são as evidências que eu tenho de que isso realmente está funcionando? Tá? Se você está fazendo um trabalho de mídia social, talvez você me diga, o meu número de seguidores. Na verdade, o número de seguidores é super legal, mas é uma evidência falha. Talvez seja o número de pessoas que me literalmente participem e não das pessoas que me sigam. Tá? Por quê? Porque são as pessoas que interagem comigo, são as pessoas que me questionam, são as pessoas que me trazem a evidência de que aquilo que eu estou fazendo realmente tem sentido. Por exemplo, algumas vezes eu questionei, teve um período ano passado que eu fazia 2 lives por semana. Tá? Naquele momento, para mim, tinha total sentido. Quando chegou esse ano, eu falei, esse ano já não tem sentido. Eu precisei repensar. Por quê? Porque o ano passado foi um ano que estava muito difícil para todas as pessoas. Então, tinha um sentido em ter as 2 lives. E muitas vezes, qual era a evidência? Era alguém que me mandava um WhatsApp, era alguém que durante a live me dizia, olha, essa live tá me ajudando. Eu tive pessoas que participaram das lives o ano passado inteiro e que me diziam, olha, a live é o meu horário de terapia, é o momento que eu consigo parar e olhar para mim. Então isso me trazia o quê? A evidência. Eu tinha um retorno claro e objetivo de que aquilo estava funcionando. A partir daí, eu vou ver os resultados. E um dos resultados é exatamente o fato de eu continuar hoje fazendo as lives e participando com as pessoas. Agora, vamos imaginar que isso não estivesse dando certo, que isso não estivesse funcionando. Por que eu vou continuar em algo que... Olá, Edna, bem-vindo. Por que eu vou continuar ou por que eu vou me manter em sacrifício, em sofrimento, em desrespeito a mim se algo não está funcionando? Tá? Eu acho que no Brasil nós somos as pessoas que temos um grau de resiliência muito grande, porque o número de empreendedores que tem no Brasil, o número de pessoas que a cada dia que levantam, lutam para transformar esse país, para transformar a própria vida, para transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor, é muito grande. Tá? Porque nós temos força diária, resiliência diária. Quando eu começo a não dar conta, eu já estou
eu já não estou mais na resiliência. Tá? Quando começa a ficar pesado, eu já não estou mais na resiliência. Quando aquilo começa a ser agressivo para mim, eu já não estou mais na resiliência. Aí eu posso parar, olhar e dizer, tá, eu vou abandonar esse sonho, eu vou abandonar isso daqui porque não dá para mim, ou eu posso me programar para mudar. Como é que isso funciona? Tá, vamos imaginar que eu estou no emprego, que durante uma boa parte da minha vida eu estive lá e eu me senti muito resiliente. Eu via resultados, eu via evidências. Porém, hoje eu já não vejo mais, hoje eu já não estou dando conta. Eu posso me fazer uma programação de como eu vou mudar aquela situação. Seja mudar a minha postura no trabalho, seja entender por que eu não estou dando mais conta, seja... Tá? Até mesmo buscar uma nova colocação. Então, é muito importante, quando eu estou falando sobre a resiliência, eu entender essa sutil diferença. Tá? Ah, mas olha bem, eu insisti e eu consegui. Você está feliz pelo que você conseguiu? Você realmente... Olá, bem-vindo. Você realmente, agora que você conquistou, isso tem valor para você? Ou você se dá conta que você só conquistou aquilo por uma teimosia? Isso é muito importante de ser avaliado. Por quê? Porque existe um momento onde eu preciso, depois que eu consigo diferenciar se eu estou sendo resiliente ou se eu estou sendo teimoso, se eu não preciso entrar no terceiro passo, que é o desapegar, é o abrir mão, tá? É o aceitar aquela situação e a limitação daquela situação. Você já parou para pensar sobre isso em relação à resiliência? Agora, nós também podemos falar sobre como aumentar a nossa resiliência, porque esse é um outro ponto. Tá, eu sinto que eu sempre começa a ficar difícil, eu desisto, começa a ficar complicado, eu já não tenho vontade, eu começo as coisas, mas eu nunca termino. Como é que eu posso aumentar a minha resiliência? A minha resiliência ela vai estar muito ligado ao quanto aquilo tem valor para mim. Por isso que normalmente nós vamos investir em coisas que nem sempre são as coisas que os outros esperam que nós coloquemos o nosso tempo, a nossa energia. Tá? Uma pessoa que... É muito fácil, só nós vemos uma pessoa que tem um hobby. A pessoa que tem um hobby, ela faz aquilo por prazer. E muitas vezes ela mantém aquele hobby mesmo não dando um resultado. Ah, mas ela está sendo ela está sendo teimosa. Depende. Se esse hobby me trouxer benefícios, mesmo que não financeiros, eu posso estar ali por resiliência, eu posso estar ali, sabe, me superando. Tá, eu não sabia fazer e agora eu sei. Agora, tem um momento onde eu preciso olhar para aquilo e falar, tá, já não tá mais me satisfazendo. Eu tô aqui porque eu não quero abrir mão, seja do emprego, de um casamento, de um hobby, de uma amizade, de uma postura. E aí, nesse momento, eu preciso fazer o trabalho de desapego. Ah, mas eu já investi tanto, eu já usei tanto tempo, tanto dinheiro. Tá, mas está te dando o resultado e o retorno que você espera? Está realmente te realizando? Não, então é o momento do desapego. E o desapego vai funcionar como quando nós fazemos uma limpeza. Olá, Angélica, bem-vinda. Como quando nós fazemos uma limpeza no nosso guarda-roupa. É nós olharmos o nosso comportamento, as nossas posturas, as nossas escolhas profissionais, as nossas escolhas afetivas, as nossas escolhas sociais, a nossa relação com o nosso corpo, com o nosso espírito, às vezes até mesmo as nossas questões políticas. E reavaliar se aquilo ainda tem sentido ou se aquilo se transformou num sacrifício ou numa obrigação. Se se transformou num sacrifício ou uma obrigação, possivelmente, tá? Eu já saí da resiliência, eu estou suportando, eu não estou superando. É tão interessante, né? O português
Bom, eu sou apaixonada pelo Brasil, porque eu acho o humor do brasileiro incrível e eu adoro. E como diz uma amiga minha, aqui é uma escola, enquanto você tem o que aprender, aqui você permanece. Mas nosso vocabulário ele é muito rico. Tá? E ele nos permite, muitas vezes, nos sabotarmos por conta disso. Como, por exemplo, entender que diferenciar uma resiliência de um sacrifício. Tá? E aí vamos, como é que eu aumento a minha resiliência? Aumentando a minha capacidade de adaptação, conseguindo reagir mais rapidamente. Tá, Regina, mas não tem uma escola disso. Na verdade, mais ou menos. Quando você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, você, nesse momento, seja através de uma terapia, de uma psicoterapia, de um coaching, até mesmo de um trabalho de autoconhecimento, ou seja, você com você mesmo, individual, você consegue reavaliar os comportamentos, você consegue reavaliar se aquilo realmente tem sentido. Você consegue criar novas formas de reagir às situações. A grande sacada dos processos de autoconhecimento é você entender que toda situação tem o caminho A, B, C, D. Ou pode ter até o E, F, G, H. Vai depender de você e de como você olha aquilo. A falta de adaptação é exatamente eu só ver um caminho. E se não for desse jeito, tá? E como eu brinco, tá? Aquela brincadeira, né? Ou dá ou desce. Tá, eu tenho que descer aonde? Se eu for descer, eu preciso descer agora ou eu posso escolher onde eu vou descer? Tá, eu posso negociar isso? Se eu for ter que dar, o que significa dar para você? Quantas vezes isso? Até quando eu posso ir sem ter que assumir esse comprometimento? Você percebe que eu estou criando flexibilizações aqui? Olá, Dulce, bem-vinda. E que eu estou criando adaptações, porque ou é branco ou é preto. Eu falo, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade aí com 50 tons de cinza. Mas o que são esses 50 tons de cinza? São formas de adaptação. Óbvio, não estamos levando aqui para o filme, tá? Não é essa a intenção. Então, é interessante nós entendermos isso, que o processo de autoconhecimento nos possibilita criar alternativas, e as alternativas nos possibilitam aumentar nossa capacidade de adaptação. Vou dar um exemplo para vocês que pode parecer meio maluco, mas há uns 4 anos atrás, a Duda agora está com 13, ela estava com 6 para 7 anos, mais ou menos uns 6 anos, 5, 6 anos. Eu achei que eu estava muito inflexível. E óbvio que a inflexibilidade, ela tira a minha capacidade de adaptação e ela tira também a minha capacidade de criatividade, porque quanto mais inflexível eu me torno, mais não criativo ou mais não adaptativo eu me torno. E eu tomei uma decisão. Eu, na época, tinha um carro, eu vendi o meu carro e por 1 ano eu aluguei carro toda semana. E todo mundo me achava maluca. Por que você já não aluga um carro único e fica com ele na semana inteira? Por que você está pegando carros diferentes o tempo todo? E eu dizia para as pessoas, porque eu estou muito inflexível, eu não estou tão criativa, eu não estou conseguindo me adaptar do jeito que eu acho que eu precisaria. Tá? Então, assim, o que significa toda semana você pegar um carro novo? Toda semana, quando eu entrava no carro, eu tinha que me adaptar ao carro. Então, naquele momento, eu decidi fazer uma coisa muito palpável. E foi muito interessante, porque eu dirigi todo tipo de carro durante esse 1 ano. Tá? Teve 1 ano que eu cheguei na locadora e eles não tinham carro. E eles me deram um carro, tipo uma minivan que cabiam 7 pessoas. E eu olhei para aquilo, falei, bom, daqui a pouco tô dirigindo caminhão, né? Porque é quase isso que falta, porque dependendo do carro parecia um caminhão. E foi legal entender que isso daí me deixou mais flexível.
Porque eu precisava e eu descobri que toda vez que eu entrava no carro, tinham coisas que mudavam. Um lugar, uma coisa simples e boba, mas me fazia... O que é se adaptar? É estar consciente do aqui e agora. Normalmente nós entramos no carro e nós já entramos no automatismo. E o automatismo nos faz não pensar. O automatismo nos faz tomar sempre o mesmo caminho. O automatismo faz com que eu não me adapte, ou é daquele jeito ou é daquele jeito. Então, assim, foi interessante descobrir que onde você liga o farol do carro sempre mudava. E era um caos, porque eu pegava a autoestrada, né, para ir ver minha sobrinha. E às vezes eu tinha que parar num posto e perguntar onde é que está o farol, porque eu tinha esquecido de perguntar na locadora. Tá? A forma de mexer o banco muda. Tá? Eu tinha que ficar atenta por causa das marchas ou quando era automático. Então sempre tinha outro ponto, a luz do farol me marcou muito e o lugar onde você abria para o rapaz colocar gasolina. Ou seja, isso me ajudou a olhar para a vida de uma forma diferente, porque eu fui obrigada a ficar mais consciente. Tá? Eu fui obrigada cada vez que eu ia lá, eu pegava um carro que às vezes eu saía assim, opa, vamos lá, e a coisa foi fluindo, e hoje eu percebo que isso me ajudou a olhar para as coisas com mais possibilidades. Óbvio que você precisa escolher algo que faça sentido para você, tá? Eu adoro dirigir, hoje eu deixei de alugar carro, hoje eu tenho meu carro. Mas eu passei bem um ano ou 3 anos alugando carro, porque eu queria dirigir carro diferente toda semana, para mexer com isso e me fazer ficar mais presente. Um outro ponto é, toda vez que eu olhava para uma situação, mesmo que aquilo eu não estivesse olhando com tantos bons olhos, eu buscava qual era o melhor lado que aquela situação poderia me trazer. E ao final, eu sempre me perguntava, qual é o aprendizado que eu tirei dessa situação? Tá? Então, um dos aprendizados aí em relação aos carros é sempre descobrir onde é que coloca a gasolina e onde liga o farol, porque isso daí é importante. O resto é meio parecido, não muda tanto. Tá? O outro aprendizado é de reagir às situações. Tá? Aprendizado completado. E aí, quando eu colocava, tá além do aprendizado, o que isso pode me trazer de melhor? O de melhor seria isso, e o de pior? Mas a grande sacada é nós podermos avaliar as situações. E sempre fazendo essa pergunta, eu estou confortável? Isso está de acordo com os meus valores? Isso tem sentido para mim? Um outro ponto é criar emoções positivas mesmo em momentos de crise. Como é que eu crio uma emoção positiva diante de uma situação que para mim não é boa? De novo, não é o que ocorre fora que é importante, é como eu lido com essa informação aqui dentro. Tá? E ao ter essa clareza, eu posso ressignificar. Então, muitas vezes, eu lembro que uma dessas vezes que eu peguei um carro que para estacionar era terrível, porque onde eu ia, as vagas não eram tão grandes, e eu brincava com a minha cunhada, eu falava, agora eu estou me tornando, eu já posso ter uma outra carreira. Isso se tornou uma brincadeira entre nós. Minha cunhada sempre perguntava, e aí, você tá treinando o que agora? Agora eu tô treinando de novo baliza. Ou seja, eu trazia um senso de humor para aquela situação. Tá? Era a questão, quando nós falamos criar emoções positivas, muitas vezes é eu poder rir de mim mesma, não do outro. É eu me divertir comigo mesma, com as situações onde eu me coloquei. É olhar para aquela situação e falar, bom, caí. Tá, vou ficar sentada ou vou levantar? Eu vou ficar sentada rindo porque eu caí. Então, é interessante porque nós estamos falando de situações de mudar comportamento, você percebe? Você, quando quer aumentar a sua resiliência, você é obrigado a viver no aqui e agora, porque você precisa sair do automatismo.
Lembra que no início eu falei que tinham pessoas que tinham dificuldade em identificar que estavam em burnout? Por que isso? Porque ela coloca que aquilo é um desafio e ela entra num processo de inflexibilidade. Todo mundo está passando por isso, então eu também tenho que suportar. Todo mundo já viveu isso, essa é a situação, está difícil arranjar emprego. Calma, tudo isso é real. Mas eu preciso entender se aquilo que eu estou fazendo está de acordo com o que eu dou conta. Então, aprender a lidar com o estresse diário, aprender a superar, a matar um leão por dia, como algumas pessoas dizem, e ainda transformar a roupa do leão numa roupa, tá? Pegar o pelo do leão e transformar isso numa roupa faz toda a diferença. Agora, ser comido pelo leão todos os dias, todo dia ele come um pé, uma mão, um pedaço da perna, chega uma hora que você não consegue mais nem andar. Óbvio que nós estamos falando de uma forma metafórica, mas é exatamente isso. Então, a pergunta é, hoje na minha vida, eu realmente tenho desenvolvido a resiliência? Eu tenho dado conta com facilidade da minha vida? Ou eu tenho entrado na teimosia? Eu tenho entrado na inflexibilidade, eu ainda estou tentando fazer com que o que funcionou lá atrás funcione de novo agora e não está funcionando. Como é que eu sei disso? Muito simples, evidência e resultado. E se isso está de acordo com os meus valores? A partir daí, o que não tiver de acordo com os meus valores, eu não ver resultado, eu não ver evidência, aí eu vou fazer o processo do desapego. E talvez aqui, se você estiver na teimosia, o desapego é a coisa mais difícil de você fazer. Porque você não quer abrir mão, porque você já investiu muito, porque você pode perder. E com isso você se torna refém de você mesmo. Olha que interessante, né? Ou você se torna refém dos outros. O que os outros vão achar se eu desistir? E por que eu não posso desistir? Por que eu sou obrigada a fazer algo que está me agredindo? Porque nós sempre falamos da agressão do outro. Mas e as agressões, as autoagressões que eu me proporciono diretamente e que acabam com a minha autoestima? Tá? E só para nós fecharmos, eu já vi aqui que já está quase no fim, eu queria trazer um ponto que eu acho muito importante. Esse dia uma pessoa me disse, minha autoestima é péssima. E eu falei para ela, tá, e o que é autoestima para você? Há uns 20 anos atrás eu ouvi uma palestra, eu não lembro se era do professor Gretchen, acredito que sim. Tá? Mas foi uma palestra que eu assisti, mas fazem muitos anos, 20 anos, e ele dizia algo que me marcou profundamente. Ele dizia o seguinte, que ele tinha conhecido a pessoa com a melhor autoestima do mundo, e essa pessoa tinha síndrome de Down. E essa pessoa, ela sabia fazer só um laço no sapato, mas ela tinha certeza absoluta que ela era incrível, porque ela fazia o melhor laço de sapato do mundo. E que ele conhecia muitos altos executivos que tinham uma autoestima péssima, porque eles tinham capacidade para fazer 99 coisas bem, mas aquela uma única coisa que ele não sabia fazer, ele se atormentava por aquilo. Então, o que é autoestima? Autoestima é quando eu foco naquilo que eu realmente sou bom, naquilo que me dá sustentação para continuar na vida. É óbvio que para muitas pessoas, e aí nós começamos as confusões, vão confundir autoestima, tá? Com o quê? Com prepotência. Por quê? Porque normalmente quem tem uma autoestima, as pessoas não dizem que ela tem autoestima, dizem que ela é prepotente. O que é autoestima? É eu assumir, de novo, eu comigo mesmo, eu assumir o que realmente sou boa, o que eu realmente banco, o que eu realmente sou capaz de fazer. O que é uma baixa autoestima? É eu desqualificar tudo aquilo que eu sei fazer e me cobrar pelo que eu não sei fazer. É interessante isso, né? Porque é uma mudança tão simples, né? É um olhar, é um foco, é um direcionamento. Mas quanto mais sólida é a minha autoestima,
maior é a minha capacidade de adaptação, maior é a minha possibilidade de olhar para as coisas e ver um resultado positivo, maior é a minha capacidade de criar emoções positivas em momentos de crise, maior é a minha capacidade de aprendizagem, maior é a minha capacidade até mesmo de colocar meus limites de uma forma saudável. Então, tudo isso está ligado a esses 2 pontos. Até que ponto eu devo continuar investindo? E por que eu devo investir? E eu estou investindo por mim, pelos meus valores, pelas minhas evidências, pelos meus resultados, ou eu estou investindo porque eu não tenho permissão para simplesmente parar e desapegar? Isso vale para tudo. Isso vale para qualquer área da sua vida. Então, o meu convite é que você use essa live como um ponto de reflexão e reavaliar quais são as coisas que realmente eu preciso melhorar o meu investimento, quais são os pontos que eu tenho que literalmente cortar custo, ou seja, isso daqui eu não vou investir mais. E quais são os pontos que realmente eu tenho que eliminar da minha vida, ou seja, me desapegar. E de novo, não é o que ocorre fora que é importante, é o que ocorre aqui dentro, porque é aqui dentro que vai ser o meu farol, o meu Waze, tá? O meu GPS pessoal. Então, se essa live servir para você fazer essa avaliação, para você fazer essa reflexão, eu estou muito feliz. Se alguém tiver dúvida, é só mandar que nós respondemos. Eu espero vocês na semana que vem. Semana que vem nós já estamos entrando em novembro. Praticamente estamos entrando no penúltimo ano do mês. Então eu desejo um bom final de semana. Desejo um bom feriado. Que nesse feriado, assim como nós temos o nosso dia de finados para ir lá e refazer a nossa relação, tá, com as pessoas que já partiram, talvez você possa usar o dia de finados também para refazer a relação com o que você quer que parta da sua vida. Se você fizer isso, e se isso for positivo para você, eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até semana que vem. Obrigado, Eduardo. Tá, ele tá dizendo aqui, gratidão. Vejo vocês semana que vem, nas 3 horas, na quarta-feira.